Hoje eu estou fazendo 34 anos. É isso aí, no dia que eu estou gravando esse vídeo hoje, é 14 de janeiro, eu acabei de fazer 34 anos. Eu confesso que os 34 têm me pegado de um jeito diferente, porque acho que como eu tô chegando no meio dos 30 anos, é como se os 30 anos passassem a ser uma realidade mais presente na minha vida. Não que não fosse antes, né, mas é como se: "Ó, a brincadeira acabou, hein, cara. Agora você tem oficialmente 30 e tantos anos". Isso me faz pensar que, se eu tenho 34 anos, isso significa que eu trabalho profissionalmente com música há 17 anos. E não tão profissionalmente há 20. Então 20 anos quase é mais do que um adolescente. É uma vida real. É é mais da metade da minha vida fazendo uma coisa. E aí, eu achei que era uma boa vir aqui e fazer um vídeo pra você, especialmente não só pra você, mas especialmente pra você que tem 20 e poucos anos, ou menos que isso, ou um pouco mais que isso, mas e tá fazendo música. Porque parece que não, mas eu já tive 20 e poucos anos e eu estava fazendo música. Eu já tive 17 anos e eu estava fazendo música. E acho que uma das grandes coisas da gente ficar um pouco mais velho e um pouco mais experiente é que a gente sabe um tanto de coisas que a gente não sabia. Eu acho que a gente não sabe também, a gente cria uma percepção mais real do tanto que a gente não sabe também, com um pouco mais de idade. E isso é também muito importante. Esse vídeo é para o Pelu de 20 e poucos anos, e talvez ele sirva um pouco para você também. A primeira coisa e a mais importante que eu acho que eu aprendi nesses 17 anos é a importância, o tamanho, emocionalmente falando, da necessidade de se ter um propósito. Eu sei que propósito é uma palavra que a gente tem usado muito, né? E por a gente ter usado muito, ela tá perdendo um pouco o seu peso e o seu valor. Mas quando eu digo propósito, é uma coisa mais prática mesmo. A gente ter quente dentro da nossa cabeça o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, por que que eu faço música ou trabalho com música, né? Às vezes eu não preciso eu muitas vezes não estava tocando, não estava cantando, mas eu estava trabalhando com música, né? Eu tenho 2 selos de música ativos, eu tenho muitos projetos autorais esse ano para sair. Eu lancei muita coisa com a Restart, com o meu projeto de música eletrônica, enfim. Eu respiro música e vivo música há muito tempo. E acho que a única forma de você conseguir fazer isso é você ter muito claro o porquê você está fazendo. Porque pensa comigo assim, de todas as profissões, e são muitas, eu podia ter escolhido várias outras. Eu podia ter feito alguma outra faculdade, eu podia ter tentado estudar alguma outra coisa, inclusive ter escolhido alguma outra profissão que pudesse me dar mais dinheiro, ou talvez um outro tipo de reconhecimento, enfim. Eu escolhi fazer música porque era o que eu queria fazer, não porque era o caminho mais simples. E se você faz música, independente da sua idade, você sabe disso, né? Você escolheu fazer isso, com certeza não porque é o caminho mais simples. Então, ter quente dentro de você por que você está fazendo é muito importante, especialmente nos dias em que você não quer fazer ou que você não está tão animado, e esses talvez sejam os dias mais importantes. Então, hoje, meu aniversário, é um dia que eu estou muito reflexivo e que eu, no geral, costumo tirar de folga. Nos últimos anos eu tirei meu aniversário de folga, não vim fazer nada, não fui trabalhar nada. Mas nesse ano específico, que eu quero lançar um monte de músicas, que eu quero estar envolvido com um monte de outros trabalhos musicais, eu achei que tinha um significado importante. Eu vim para o estúdio fazer música no meu aniversário. Então eu estou, de certa forma, criando uma história para mim, criando um significado que ele pode não significar nada para ninguém, mas que para mim é muito forte, é uma simbologia. Eu tô vindo aqui no meu aniversário e eu vou fazer alguma coisa de música.
E eu acho que isso vai me dar uma pequena gasolina, uma pequena potência ou quem sabe uma grande potência, para os outros dias que eu vou precisar vir aqui fazer música. Então, esse é um exemplo, mas eu acho que é muito importante a gente manter os nossos sonhos e os nossos planos vivos. Ter projetos, ter vontades, ter metas pessoais. E não precisam ser metas gigantes, não precisam ser projetos gigantes. Você pode se colocar pequenas coisas, inclusive se colocar pequenas coisas é legal, porque você vai conquistando essas coisas, isso vai dando novas vontades para você. Então, acho que nesses 17 anos eu consegui muito manter os meus sonhos vivos. Ainda que eles mudem, eles mudaram muitas vezes, muitas vezes. Eu refiz minha rota muitas vezes. Inclusive eu estou fazendo isso agora, aos 34 anos, que eu decidi que eu vou pôr mais energia na minha carreira solo, então eu preciso voltar para o estúdio para produzir coisas minhas, eu preciso escrever músicas que falem o que eu quero falar, e eu nem sempre sei o que eu quero falar, apesar de eu falar muito. Então, apesar dos desafios, tem um sonho colocado nisso. Tem tem um projeto sendo montado aqui. E isso é muito animador. É muito desafiador, mas é muito animador. Mantenha seus sonhos vivos. Outra coisa que eu demorei muito para entender, e essa teria me poupado muitos dias de estresse e de ansiedade, que é: as coisas levam tempo. Mesmo as que acontecem rápido, elas levam tempo para se solidificar depois. Então, outro papo bem de coach, esse que também faz sentido, é que a gente tem que tentar aproveitar a caminhada, porque a única coisa que tem é a caminhada. É uma ilusão um pouco essa coisa do objetivo. Eu acabei de falar que é importante ter objetivos e eles são importantes, mas eles são importantes como algo para você ter no seu horizonte, você chegar e aí você criar um novo horizonte. O que importa mesmo é o caminho que você vai fazer e é conseguir aproveitar esse caminho. Eu já tive tanta pressa, eu tenho muita pressa ainda hoje com as coisas, que muitas vezes eu não aproveitei o que estava acontecendo comigo naquele momento. Uma outra coisa que eu estava olhando hoje, chegando aqui, é o meu estúdio. Eu sonhei muitos anos em ter esse espaço aqui. E eu demorei muitos anos para ter esse espaço do jeito que eu tenho hoje. E eu lembro de olhar e pensar: putz, acho que eu nunca vou conseguir ter o tempo para construir um lugar assim, talvez eu nunca consiga ter o dinheiro necessário para ter um lugar assim, porque precisa de muito dinheiro de uma vez, e eu fui fazendo coisas. Em algum ponto, isso aqui foi construído. Hoje isso aqui é alimentado para que siga de pé e para que se mantenha, mas eu entrei hoje aqui nessa casa e eu pensei: caramba, eu sonhei muito com isso aqui. E demorou para chegar, mas eu cheguei e olha que legal. Olha que legal chegar, mas olha que legal foi a caminhada para chegar. E agora olha tudo que eu posso fazer a partir desse ponto, para ir para esse novo ponto que eu quero ir. Então, eu tenho aprendido e eu tenho pensado muito sobre aproveitar o processo. Criar metas, ter sonhos, manter o seu sonho vivo, como eu falei, mas aproveitar esse caminho que vai te levar talvez para o seu sonho, talvez para sonhos que você nem consiga imaginar. Essa é um pouco a mágica também da nossa carreira e da vida no geral. Às vezes a gente mira numa coisa e o caminho leva a gente para uma outra parada. E às vezes essa outra parada eu nem conseguiria pensar nela. E eu chego e falo: caramba, que legal, velho, que eu vim parar aqui. E não ali onde eu achava que era onde eu devia estar, sabe? E aí, por último, algo que eu queria ter ouvido muito nos meus 20 e poucos anos é o poder da consistência. A consistência, ela vai te trazer algum resultado. Não tem jeito. Se você seguir fazendo uma coisa durante tempo bastante, algum resultado vai sair disso. Se você escrever mais músicas, você vai
no mínimo, se tornar um compositor melhor. Se você sentar e divulgar as suas coisas todos os dias, você no mínimo vai chegar em mais gente do que você tinha antes de começar esse processo, enfim. A consistência, ela é muito importante. Eu acho que ela talvez seja a coisa mais importante. E eu me considero uma pessoa consistente, mas durante boa parte desse tempo eu não tinha essa consciência. E acho que ter a consciência de que você está sendo consistente, fazer a coisa com consciência, traz uma camada mais divertida e mais legal para o seu processo. Tipo, eu tô fazendo isso porque isso é o que eu escolhi fazer. Eu tô vindo aqui pro estúdio hoje, no meu aniversário, porque é o que eu escolhi fazer. Porque isso é importante, antes de tudo, para mim. Porque é importante para os lugares que eu quero chegar. Que é importante porque eu quero fazer de música. É importante para o artista que eu quero ser. Então a consistência, ela traz esse poder de decisão que é muito libertador, assim, e é muito bom. Do tipo, eu tô fazendo isso porque eu escolhi fazer. E eu vou lidar com as partes negativas disso, porque elas vêm, como em tudo, mas eu também vou receber os louros das coisas boas que isso me traz. Hoje eu tô aqui no meu estúdio, no estúdio que eu construí, e eu vou abrir um programa, e eu vou tocar um violão de uma música que eu escrevi e tal. Essa é toda a parte positiva, e eu me sinto muito grato e muito feliz de ter insistido e de seguir fazendo, para que eu pudesse hoje comemorar de certa forma meus 34 anos, colocando um pouquinho mais de sentido na minha vida. Mas eu também abraço os momentos que não são tão positivos, lembrando que eu também escolhi e que faz parte de toda a caminhada, de toda a profissão, de toda a vida, você ter momentos em que nada faz muito sentido, ou que você tá com medo, ou que você tá ansioso, ou que... Mas também olhar para isso desse ponto de vista, bom, eu escolhi isso aqui, como que eu vou sair dessa posição? Como que eu vou tentar melhorar essa posição? Também te dá um poder muito bom de sentir. Eu sou um cara otimista hoje nos meus 34 anos. Eu acredito genuinamente que as coisas vão dar certo. Seja lá o que isso signifique. Então eu espero que elas deem certo para você, dentro do que isso significa para você. E eu espero que o meu novo ciclo, os meus próximos 365 dias, deem muito certo para mim também, dentro do que isso significa para mim. Porque no final, acho que só isso importa mesmo. Muitos pensamentos. Voltamos no próximo vídeo.